Muito bom dia a todos. Muito bom dia a todos. Vamos começar o nosso terceiro dia de conferência Estoril Political Forum. Quero dar-vos também as boas-vindas a este painel sobre Portugal e os seus desafios. Agradecer aos nossos convidados que têm certamente uma agenda apertadíssima e que dispuseram deste tempo para estar connosco e virem aqui discutir connosco este tema que para nós é fundamental. Agradecer muito especialmente ao professor Eduardo Massal Grilo, dar-nos a honra e o prazer de o termos uma vez mais connosco. Ele que vai ser o nosso chairman nesta sessão e não precisa de apresentações, eu acho que posso dispensar-me de apresentar o professor Eduardo Marçal Grilo. De qualquer forma, para aqueles poucos estrangeiros que não conheçam, só referir a relevância que o professor Eduardo Marçal Grilo tem tido em Portugal e na Europa, por esse mundo fora, nas questões da educação, tendo sido Ministro da Educação e também pelo seu papel na Fundação Carlos Gulbenkian e presentemente na Universidade de Aveiro, e é por isso também um prazer tê-lo connosco uma vez mais. E vou passar desde já a palavra, porque gostarão mais de ouvi-lo do que a mim, certamente. Muito obrigada, Sr. Professor. Muito bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar todos os participantes que estão nesta sessão, dirigir um agradecimento muito especial ao João Carlos Espada, que mais uma vez me convidou para participar neste Estoril Political Forum. Felicitá-lo também por mais este sucesso desta sua iniciativa. Dizer a todos os membros do painel que é um grande privilégio para mim estar aqui com eles e ser o coordenador deste debate. E finalmente, cumprimentar a doutora Sónia Ribeiro, que está aqui ao meu lado, que eu tenho muito gosto e muita honra em estar com ela. Um debate entre jornalistas é sempre muito atrativo. E ainda é mais atrativo este, porque estamos perante 4 jornalistas de referência que nós lemos com alguma avidez, umas vezes concordamos, outras vezes não concordamos, e isso é uma grande virtude deles. Eu não vou apresentá-los, vou apresentá-los em conjunto. Nós estamos perante um painel cujos membros têm algumas características em comum. A primeira é que pensam pela sua própria cabeça, que é uma coisa boa. A segunda é que são grandes militantes na defesa das liberdades. Não têm inimigos de estimação, que eu conheça. Algum poderá ter, mas assim, visíveis não têm. Expressam livremente e sem quaisquer constrangimentos as suas opiniões e as suas posições sobre os mais diferentes temas e contribuem muito para a formação dos seus leitores. São grandes profissionais, escrevem regularmente nos grandes jornais, diários e semanários, e são lidos sobretudo pelas elites, se é que em Portugal há verdadeiramente elites. Pela minha parte, eu leio regularmente o que escrevem e como sou um independente politicamente, mas não sou neutro, mas vezes concordo com uns, outras vezes concordo com outros. E eu acho que isto é uma virtude deles, não é minha. Vamos ouvi-los sobre os temas que eles entenderem, porque o tema é muito, eu não diria vasto, é vago, porque dizer olhar para o futuro é um tema um bocadinho ambíguo, porque eles, cada um, pegará no tema como entenderem. Com pandemia, sem pandemia, pós-pandemia, nas grandes questões estruturais ou nas questões mais conjunturais, a nível nacional, a nível europeu, a nível mundial, quais, nas questões nacionais, quais são? É o sistema fiscal, são as leis laborais, é a reforma da justiça, é o sistema de formação, é o aparelho científico.
é a estabilidade política, são as desigualdades, é a pobreza, é o crescimento económico, é a queda demográfica, é a corrupção, as alterações climáticas, a transição energética. Eles dirão aquilo que entenderem, farão a sua intervenção sem nenhuma interferência nem da parte da Sónia. Penso eu que a Sónia também não vem preparada para interferir e eu também não. E, portanto, vou tentar dar a palavra a cada um deles na sequência que foi indicada. Eu vou dizer qual é a sequência. O primeiro é o Diogo Agostinho, o segundo é o Henrique Monteiro, o terceiro seria o José Pacheco Pereira, mas que não apareceu por enquanto, e depois o Manuel Carvalho e finalmente a Teresa de Sousa. Portanto, esta é a ordem. Os tempos, vamos ter 10 minutos para cada um dos membros do painel, para depois termos algum tempo para que eles possam responder a questões vindas dos participantes. Muito obrigado. Passo a palavra ao Diogo. Onde quiser, Diogo. Muito bom dia a todos. É uma honra estar aqui hoje deste lado. Eu costumo estar aí sentado, já fui aluno do IEP, já vim cá até por razões profissionais, portanto só posso agradecer este convite, honroso convite. Depois também agradecer as palavras do professor Marçal Grilo, quando diz 4 ilustres jornalistas. Eu tenho 3 ilustres jornalistas, eu ainda sou, para já não sou jornalista, peço desculpa só pela introdução, não sou, estou como diretor de um jornal, um novo semanário, não sei se já o conhecem ou não, está a fazer o seu caminho, portanto é para nós também uma honra estar ao lado do Expresso, ao lado do público, nesta conferência, com todas as diferenças, sobretudo históricas, sobretudo temporais, sobretudo o trabalho fantástico que esses jornais têm desenvolvido ao longo da nossa democracia. O tema é vasto. O tema é vasto e permitam-me começar também por um agradecimento especial ao professor João Carlos Espada e já tocando no tema. O nosso país tem muitos problemas, graves problemas. Acho que todos o sentimos. Estou perante futuros cientistas políticos, perante futuros políticos, perante futuros ministros, primeiros ministros, presidentes de Câmara, que certamente sairão deste fórum. Estou perante um IEP que é um dos grandes exemplos do que deve ser o nosso país. Mas, lamentavelmente, e aqui reforço lamentavelmente, já contra os jornais, eu ouço pouco o professor João Carlos Espada nas televisões, eu ouço pouco a professora Rita Seabra Brito, eu ouço pouco o professor Nuno Sampaio, eu ouço pouco o professor Pereira Coutinho. Portanto, faz mais falta esta introdução, estas pessoas no debate político, porque o nosso debate político está desnivelado. Nós temos, portanto, metas, desafios, o tema é muito vago. A principal meta, nós olhamos para o calendário, é termos um orçamento de Estado aprovado, no imediato. Sabemos que estamos numa crise política, ou numa pseudo-crise política, estamos à espera da resolução dessa crise política, com os partidos da oposição também em intensos debates internos, de sucessão. Temos mais desafios, temos o PRR. O Primeiro-Ministro passou as eleições autárquicas a prometer o dinheiro que aí vem da Europa. E este é um ponto para começar também. Nós falamos do dinheiro da Europa. O que é hoje Portugal? Que desafios é que Portugal quer para o futuro? Nós ouvimos estradas, ouvimos pontes, ouvimos muitos investimentos, betão, mas não ouvimos um debate profundo sobre o que é que nós queremos. Que país é que nós temos e como é que nós poderemos aproveitar esse dinheiro que virá. Isto parte do pressuposto que há carências que nós temos à partida. Não é? Somos poucos, somos 10 milhões. Tóquio, Istambul, São Paulo, é maior que Portugal. Portugal é uma cidadezinha. Ora, não estou a ver uma política de natalidade fortíssima para mudar esta dimensão de país. Portanto, não é por aí que nós vamos mudar. Não vamos. Temos de ser sinceros uns com os outros. Nós não vamos ser 15 milhões no espaço nos próximos 20 anos. Não seremos. Até a tendência será o contrário. Depois é a nossa
posição geográfica. Também não estou em crer que iremos anexar a Espanha, portanto, estaremos aqui. É o nosso cantinho. Já houve um grande debate lá atrás que dominava a política nacional, que era o TGV, para nos pôr perto da Europa. Eu acho que hoje, quer dizer, hoje eu falo aqui com estudantes que certamente pegam na EasyJet e na Ryanair e voam para Paris, Londres, Bruxelas, muito mais barato. Reparem que eu não falei da TAP. Mas depois temos outros problemas que podemos mudar. Acho que há 3 grandes déficits. Um é que nós não somos produtivos. Eu sou economista de formação, gosto muito de ler gráficos, gosto muito de ler as tabelas que o Banco de Portugal disponibiliza. Gostei muito de ler o documento do professor António Costa e Silva. 118 páginas. Aprendemos imenso com o país. Mas depois olhamos e percebemos, este país não produz. Eu estou perante uma geração, e permitam-me que me inclua convosco, uma geração que vai ganhar em média, isto é terrível de vos dizer, que vai ganhar em média menos que os vossos pais. Isto é um insucesso. Isto é criar filhos. Eu tenho 2 filhas e penso o que é que vai ser o futuro delas. Isto é criar filhos para ganharem menos que os pais. Mais, nós hoje temos uma classe média cada vez média baixa a sustentar um país. Tivemos eleições autárquicas. O grande tema em Lisboa, por exemplo, as casas, quanto é que é o preço? Como é que se compra hoje uma casa? Como é que um jovem hoje compra uma casa em Lisboa? Por exemplo, com os pais, com os avós. E esta é a realidade, quer dizer, não podemos fugir a esta realidade. Porquê? Porque hoje um jovem é rico se tiver 1000 euros. Depois voltamos ao Orçamento de Estado. Toda a Europa faz o caminho contrário. Retira os escalões na taxa de IRS. Um sinal. Um pequeno sinal. Nós não, nós acrescentamos. E nós dizemos, ganha 50 mil euros ano, é rico. Ganha 70 mil euros ano, leva metade para o Estado. Fica difícil. Quantos de vocês já não ouviram a conversa de fui aumentado? E depois há sempre num jantar alguém que nos diz cuidado com as taxas, que isso pode não compensar. Mais uma prova do insucesso do país. Então uma pessoa é aumentada e pode não compensar o aumento? Tudo isto entronca na déficit de produtividade, pobres, somos pobres. Temos um déficit cultural. Há 2 características nossas, que eu meto também, atenção, não me excluo, que tento combater. Mas a cultura sempre foi assim. Já trabalhei em organizações públicas. Já tive respostas de pessoas. Trabalhei na Santa Casa Misericórdia de Lisboa 4 anos da minha vida. E tive respostas de pessoas que tinham lá 20, 30 anos de casa, que olhavam para mim e diziam-me assim, olha, mas eu sempre fiz assim. E eu perguntava, mas não pode fazer diferente? Não, eu sempre fiz assim. E eu sempre fiz assim. É a nossa cultura. E esta cultura cada vez se sente mais neste país. Sempre foi assim. Sempre votámos assim. Sempre aceitámos assim. E vamos resignando. A juntar ao sempre foi assim, temos uma coisa muito feia, muito portuguesa também, que é a inveja. Tem um carro bom? O robô é do pai. Isto é o natural, quer dizer, não vou muito mais longe que isto. Mas nós nunca perguntamos se o nosso vizinho tem um carro bom porque teve uma empresa com sucesso, se trabalhou mais, se rendeu o que trabalhou. E depois entramos na questão da legislação laboral. Por exemplo, um exemplo. Há uma cultura que nos querem pôr, sobretudo nos últimos 6 anos. Trabalho igual, salário igual. Já li isto. Nas redes sociais, nos cartazes de alguns partidos. Não há trabalho igual. Nem numa fábrica há trabalho igual. Um professor não trabalha igual. Um jornalista não trabalha igual. Claro que não pode haver grandes discrepâncias. Mas onde é que está o incentivo a fazer mais? Porque se eu tiver um funcionário público das 9 às 5, das 9 às 6, que faz o mesmo,
despacha 5 processos e um das 9 às 5, das 9 às 6, despacha 100 processos, se estiverem bem feitos, qual é o incentivo para fazer os 100 em vez dos 5? Não há. Não há incentivo. Depois este ataque que nós sentimos ao sucesso, mas sobretudo à riqueza. Nós hoje vivemos com uma maioria estranha, incoerente, que nós festejamos, por um lado, o dinheiro da Europa, com partidos que odeiam a Europa. E depois fazemos um ataque à riqueza. E este é o ponto do futuro do país. Nós atacamos a riqueza. Nós não atacamos a pobreza. A Pordata diz-nos que há 2,2 milhões de portugueses no limiar ou abaixo do limiar da pobreza. Não é esse o ataque que nós queremos fazer. Nós queremos fazer aos ricos que ganham 50 mil euros ano. E pronto. É a cultura. Isto leva-nos para uma questão de liderança. Volto às eleições autárquicas que passaram. Carlos Moedas, novos tempos, esta semana, tomou posse, grande festa à frente da Câmara Municipal de Lisboa, prometeu na campanha, um exemplo, prometeu na campanha uma coisa chamada: vou trazer uma fábrica de unicórnios para Lisboa. O meu WhatsApp, não sei por vocês, o meu WhatsApp encheu-se de memes a gozar com isto. A gozar. Porquê? Porque não há cultura de explicar às pessoas que uma Fideszai, uma Farfetch, uma OutSystems já valem muito mais hoje do que empresas que nós estamos habituados no nosso país. E qual é o comum dessas empresas? Não trabalham com Portugal. Não trabalham para Portugal. Ainda trabalham em Portugal, ainda contratam em Portugal engenheiros. As nossas faculdades, apesar de tudo, vão resistindo. Só que a nossa economia não resiste assim. O Sérgio Sousa Pinto, na sua forma genial, eu não consigo traduzir como ele traduz a definição do nosso país, fala muito de castas, fala muito de apelidos. E nós temos que dar a mão à palmatória. É o apelido que conta no final do dia, peço desculpa. É a casta. É a capacidade de ter ou não ter networking. Porque é que hoje uma classe média quer pôr os seus filhos? Quer pôr os seus filhos junto de quem tenha poder, junto de quem tenha capacidade. Para quê? Para ter mais horizontes. E para lá à frente ter mais conhecimentos. Está bem, é a cunha. Vamos falar, é a cunha. Este país vive da cunha. Vive. E a classe média vai na onda. Há pouco falava ali com o professor Marcelo Grilo, à entrada, que nos dizia que éramos pensadores livres e não era fácil ir com a onda. Mas esta onda é tão grande, tão avassaladora, que de facto é difícil ir contra esta onda. Eu não sei se já me excedi, vou terminar muito brevemente. O professor Cavaco Silva, o presidente Cavaco Silva, no Expresso, na concorrência, fez um artigo brilhante. E falava-nos de empobrecimento e de silenciamento. O professor Cavaco Silva está quase sempre certo, raramente tem dúvidas, e eu acho que todos os artigos, excepto um em 2004, acertou em todos. Que vinha aí a boa moeda, o engenheiro Sócrates, tirando esse, eu acho que todos ele acerta. E eu juntava aquele artigo que está brilhante, eu penso que estou perante alunos de ciência política, já o leram certamente, eu juntava o alheamento. E é por isso, permitam-me só aqui, o Novo Semanário, onde é que entra? É um jornal de direita, e isto é um sacrilégio dizer em Portugal. Mas já é um sacrilégio uma pessoa assumir-se de direita. Ainda mais um jornal. O setor fica arrepiado. Ai, que vem aí um jornal, os fascistas. Mas com todo o respeito pelo rigor, pelo tratamento da informação, da notícia, este país está aliado, por um lado, e enviesado por outro. Porque como eu não tenho João Carlos Espadas na TV, como eu não tenho mais Nuno Sampaio na TV, tentamos fazer o nosso caminho. E o nosso caminho é dizer, há um outro ponto de vista, há um outro país, há empresários bons, há gente com sucesso, que cria o quê? Que cria um Estado, não era um Estado amigo, era um Estado que não atrapalha. Claro que a cultura do pai-Estado também está enraizada nos empresários, e nós sentimos isso. O empresário
pede subsídios por tudo e já fica feliz que o combustível baixou 2 cêntimos. Mas é contra esse alinhamento que nós temos que lutar. Portanto, perspectivas de futuro deste país é vencer esta cultura. Porque esta cultura é prejudicial para nós, todos, que queremos ter um futuro ainda neste país. Obrigado. Bom dia a todos. Quero, em primeiro lugar, quero fazer aqui um esclarecimento. Eu vim aqui várias vezes e falava-se em inglês. De maneira que eu escrevi tudo em inglês. Porque sempre ao Henrique, depois chegas lá e não te lembras de uma palavra, para é uma barraca. Tipo GDP em vez de PIB ou assim uma coisa qualquer. E então escrevi tudo em inglês. De maneira que eu vou fazer agora uma coisa extraordinariamente difícil para mim, que é ler em português uma intervenção que eu escrevi em inglês. O que tem os seus desafios. Eu quero em primeiro lugar, portanto, dizer que é uma honra estar aqui, cumprimentar a Sónia Ribeiro, cumprimentar o meu querido professor Eduardo, professor doutor e engenheiro, professor Eduardo Marçal Grilo, com quem estive aqui, aliás, a semana passada também, e, portanto, ameaça tornar-se um hábito, e quero saudar todos os que aqui estão, e os meus colegas de painel, alguns que eu conheço há muitos anos, como a Teresa de Sousa, outros que eu conheço há menos tempo, como o Diogo Agostinho, que me precedeu. E o Manuel Carvalho está no meio, digamos, está entre médios. Já o conheço há muito tempo, mas não há tanto. Quero saudar também o IEP e, em particular, o seu diretor, que é uma pessoa que eu conheço há pouco tempo, digamos, há quase meio século, e, portanto, espero ter mais meio século para o conhecer e para irmos trocando ideias, e com o qual tenho uma relação estranha, porque ele estudava em Oxford na altura em que eu estava nos Estados Unidos, e a gente encontrava-se em Portugal e tínhamos as mesmas ideias sobre Portugal, mais ou menos. Fossem quais fossem as ideias, eram mais ou menos as mesmas. Isso, naturalmente, faz um cimento bastante grande. Bom, agora, pediram-me para falar sobre os desafios que Portugal encara, ou que Portugal tem pela frente, e eu vou tentar fazê-lo tão concisamente quanto puder. O nosso país tem tantos desafios que não é fácil escolher o mais importante desafio que tem pela frente. Aliás, na intervenção do Diogo Agostinho, eu notei essa indecisão sobre... Mas qual é o desafio? Qual é o desafio? E eu, portanto, digo o seguinte: às vezes nós escolhemos um desses desafios e descobrimos que há uma série de outros, ou alguns outros, que não permitem que alcancemos aquilo que queremos, porque a montante há outros que nos impedem de o fazer. De qualquer modo, eu aventurar-me-ia a dizer que o peso do Estado e da administração, que, enfim, força as pessoas a carregar um fardo bastante pesado, a extensão muito grande que tem o Estado e a administração, é de tal forma que nós nem sequer podemos pagá-la. E por isso é que temos uma dívida enorme. E se calhar é o nosso principal desafio. É ter um Estado que possamos pagar. Ter serviços do Estado que possamos pagar. Talvez seja o nosso... Aliás, eu acho que eu se devesse dinheiro a alguém, o meu principal desafio era pagar a dívida, mas não, digamos que eu já não quero que o Estado seja assim tão escrupuloso, e também porque o Estado, enfim, é perene e eu não sou, até ver, e portanto não poderia dizer isso. Agora, vocês reparem uma coisa, a despesa primária cresceu de tal maneira, de uma forma incrível,
nos anos recentes, e quando eu digo nos anos recentes, é mesmo nos anos da pandemia, cresceu imenso. Nos anos anteriores à pandemia também cresceu. Que o que nós temos é que o conjunto dos salários da administração pública e das pensões que são pagas pelo Estado são de tal forma elevadas que o restante é muito pouco para ser aplicado nas funções essenciais do Estado e para ser aplicado, sobretudo, em reformas urgentes que reduzissem esse peso e essa extensão do Estado. Para o conseguir, penso que teríamos que começar pelas fundações, pelos alicerces. O sistema eleitoral parece-me a mim, e já agora parece à SEDES, que é o mais antigo e maior think tank de Portugal, que celebra 50 anos e que eu sou membro da direção, e que dele fazem parte figuras tão ilustres como o professor doutor engenheiro Eduardo Marçal Grilo, ou o Presidente da República, ou o Secretário-Geral da ONU, enfim, várias personalidades, não vou estar aqui a dizer todas. Pareceu-nos a nós que o sistema eleitoral era um desses pilares. E a nossa proposta, que combina um círculo nacional proporcional com vários círculos uninominais, permite não só, ou melhor, dar um maior papel aos votantes nas decisões parlamentares, mas também ajudar a reforma do próprio território. Ao longo da Europa, e eu conto aqui o Reino Unido, Portugal é o país que menos descentraliza e menos dinheiro e poder confere a administrações que não estão na capital. Ou seja, quer dizer, autarquias, se quiserem, ou enfim, conforme a organização de cada um desses países. Este modelo pode credibilizar o Parlamento e a administração e permitir o escrutínio dos deputados, que é uma coisa que hoje também não existe, ou existe de forma muito primitiva e muito ténue. Portugal, aliás, passou recentemente de democracia plena para democracia eleitoral, não só por causa da fragilidade da comunicação social, mas também por causa do escrutínio raro e mal exercido das autoridades. Por exemplo, o ministro foi para governador do Banco de Portugal, eu sou amigo dele, não ponho em causa a competência dele, mas não me parece bem. Uma ministra foi para a autoridade, foi para a autoridade dos transportes, e vocês sabem como é. Mas, como sabem também, para levar para a frente reformas desta natureza, tem que haver vontade política no Parlamento. Ora, enquanto o Parlamento se mantiver como uma espécie de palco onde dois blocos lutam, eu digo dois blocos e não dois partidos, porque estes dois blocos é cada um deles, ou tende a ser cada um deles, prisioneiro de forças extremistas. Enquanto isto existir, enquanto o Parlamento for isto, nós não conseguimos passar nenhuma reforma no Parlamento. Porque ela será sempre vetada por um dos lados, e estas reformas, no geral, precisam de 2/3. A reforma eleitoral, não, precisa apenas de maioria e não é preciso revisão constitucional. Mas quase todas as outras reformas precisam de colaboração ao centro. Penso, por isso, que a luta pela defesa do centro político, que envolve inúmeras coisas, desde defender a nossa mais velha aliança com o Reino Unido, desde defender a nossa vocação transatlântica, desde defender, com o olhar crítico que a época impõe, a nossa história e digamos, o nosso percurso
enquanto país, que passou sem vergonha pelos descobrimentos e também passou pelo esclavagismo e pelo tráfico de negros, sem vergonha, mas temos que o assumir e não temos que deitar tudo fora como se fosse tudo mau, nem temos que deitar nada fora, porque essas coisas justamente já acabaram. E deixa-me dizer uma coisa que no geral muita gente não entende. A peculiaridade do nosso modo de vida, e o nosso modo de vida é descrito pelo Tucídides na história da Guerra do Peloponeso, a democracia e essas coisas todas que ele fala. A peculiaridade do nosso modo de vida não foi ter criado a escravatura, nem o tráfico de negros, nem o imperialismo, nem o colonialismo, nem nada disso. Foi ter chegado à conclusão que isso não era algo moral, que não era ético, que não era correto. E foi por isso que foram os países do Ocidente a acabar, em primeiro lugar, com a pena de morte, com a escravatura, com o tráfico de negros, com tudo isto, o que agora se diz que é culpa do homem branco, que é extraordinário. O homem branco, claro, cis heteronormativo, porque se não fosse cis heteronormativo é como se não fosse branco e está a andar. Portanto, esta defesa do centro político que envolve isto tudo, que envolve uma maior participação dos povos nas decisões europeias também, e também até uma luta contra este politicamente correto e esta nova cancel culture e critical theory, que nem tem tradução ainda em português, teoria crítica talvez, em português, a cancel culture nem sei dizer, é a cultura do cancelamento. Bom, esta luta por uma completa, democrática e liberal compreensão do mundo e do nosso país, que vai do centro-esquerda ao centro-direita, no plano político e cultural, é, porventura, a nossa mais importante luta. E será essa luta, provavelmente, a libertar-nos do peso que o Estado ainda tem sobre nós, da inexistência de companhias, empresas privadas robustas, porque o dinheiro que nos vem da Europa não terá uso nenhum se não for usado em sistemas reprodutivos com externalidades positivas. Por exemplo, a fábrica da Volkswagen, como toda a gente sabe, em Palmela, é responsável mais ou menos por 2% do nosso PIB. Nós precisávamos de 5 fábricas dessas, pelo menos. Nós precisamos de dobrar o nosso PIB até 2040. É um dos objetivos, aliás, da SEDES. E isto pode parecer que é impossível, não é. Inúmeros países da Europa, que nos passaram, aliás, todos à frente, acho que o próximo vai ser a Roménia, dobraram o PIB em 20 anos. Não pode ser impossível para nós. Ou então desistimos de nós como nação. Nós precisamos de reindustrializar-nos. E isto não é pondo sequer os objetivos do clima em causa, mas, embora, deixem-me pôr aqui uma coisa politicamente incorreta, eu penso que, vou acabar, eu penso que esta crise energética já nos está a avisar que os objetivos do clima podem ser uma fábrica de criar pobres. Portanto, em resumo, a nossa grande fragilidade, o déficit, precisa de uma série de um sério e prolongado acordo entre os partidos centrais, combatendo os extremismos, defendendo o centro, o que é essencial para que esta batalha seja ganha. E eu espero que ela seja ganha. Muito obrigado. Bom dia a todos. Ufa, respira-se bem melhor sem máscara. Em primeiro lugar, é um prazer e um privilégio estar aqui convosco. Por isso, eu queria agradecer também ao Instituto de Estudos Políticos, ao professor João Carlos Espada. Queria agradecer à Sónia Ribeiro, Sr. Professor, muito obrigado, e aos meus parceiros de mesa também.
E como já aqui foi dito, este tema tão desafiante e tão complexo e tão vasto que, enfim, nós andamos a discuti-lo praticamente há uns séculos e vamos ter que continuar a discutir porque quando houver uma resposta única, certeira, completamente inquestionável e objetiva, como sociedade e como sociedade política estaremos mortos. Portanto, é bom que se discuta e é bom que não cheguemos a conclusão nenhuma, porque é sinal que continuaremos vivos. Há, evidente, muitas questões que, na minha opinião, são estruturalmente importantes para definir, ou pelo menos para nós sermos capazes de projetar uma ideia sobre o nosso futuro. Eu elenco como o problema da nossa elite, ser uma elite rentista, persistentemente rentista, de termos assimetrias territoriais gravíssimas, de termos heranças pesadas em termos de questões, nomeadamente na educação, de termos empresas e empresários com manifesto déficit de gestão, mas eu não escolhi nenhum destes temas para vos convocar e para fazer a minha reflexão. Pelo contrário, pego num tema que foi aflorado ali pelo Henrique e tenho a ousadia, e perdoar-me-ão por isso, de me focar num dos ângulos essenciais daquilo que é a reforma do Estado. Eu concordo com o diagnóstico do Henrique, mas eu vou-vos desafiar para uma questão sobre a qual eu reflito há muitos anos, sobre a qual eu escrevo há muitos anos e que acho que é uma questão absolutamente crítica dentro desse problema crítico que é o nosso Estado, a ineficiência do nosso Estado, o labirinto que é o nosso Estado e de tudo aquilo que ele induz de negativo para a sociedade e para a economia do país. E quando digo que vou falar sobre a reforma do Estado, eu vou aqui subscrever uma tese antiga do engenheiro João Cravinho, quando ele diz que não há reforma do Estado se não houver uma coisa que está inscrita na nossa Constituição, que se chama regionalização. A palavra está muito gasta, muito perigosa, tem imensas conotações, suscita maus espíritos, desperta fantasmas. Chamemos de outra coisa qualquer, mas fiquemos naquilo que pode ser consensual entre todos nós, que é a criação de instâncias intermédias no Estado português, entre o Estado Central e as autarquias, com funções administrativas e políticas e que sejam eleitas democraticamente pelas populações que essas autarquias intermédias vão servir. E, portanto, eu acho que podemos andar aqui a surfar na maionese durante mais umas décadas se não tivermos a coragem de olhar para aquilo que é o nosso Estado e de lhe partir a espinha dorsal no centro e de deslocar alguma esfera de competências para as regiões, para o território. Portanto, na minha opinião, vamos continuar a perder tempo. E vale a pena perceber porque é que, sendo esta questão das autarquias regionais, das regiões administrativas, uma questão constitucional, que está na Constituição desde 66, porque é que nós não a conseguimos aplicar até agora. E para vos sossegar, enquanto alunos de Ciências Políticas, que não vou falar aqui, portanto, nenhuma tese sobre questões mais burocráticas ou administrativas, eu vou centrar essencialmente esta minha reflexão numa questão cuja substância é essencialmente política. E é política porquê? Uma das razões que tem travado sistematicamente esta discussão e, principalmente, a sua execução é aquilo que eu designo como o paradoxo liberal. Nós devemos ter a única classe de liberais no mundo que é contra esta transferência de poderes do centro para a periferia. Somos a única, não conheço nenhum. Isto está em todos os escritos dos liberais, desde os Federalist Papers até toda a teoria liberal, diz que tudo aquilo que puder ser decidido junto das comunidades, junto das populações, não deve ser decidido no centro. E nós temos aqui, portanto, desde pensadores académicos, desde o partido que protagoniza o ideário liberal, diz alto lá, sim senhora, tudo liberal, mas aquilo que é o essencial, um dos princípios fundamentais do liberalismo, que é o princípio da subsidiariedade, isso não se toca. Faz lembrar um bocadinho aquela tese dos colonialistas mais empedernidos que diziam que era impossível haver democracia em África. Porque isto que tem aqui subjacente são basicamente duas
duas leituras do problema que me parecem ser completamente enviesadas e, atualmente, no país do século XXI, no Portugal do século XXI, ainda mais enviesadas. A primeira é que isso iria alimentar os caciques regionais. Um Estado central obeso que nomeia todos os dias dezenas de pessoas, que não para de engordar a não ser quando há uma crise. Haver caciques centrais não é um problema, haver caciques regionais pode ser um problema. Eu não consigo entender essa reflexão. A outra reflexão é que diz, não, mas nós somos um país muito pequeno. E eu desafio, primeiro, na escala europeia não somos um país pequeno, somos um país médio. E, à escala europeia, aquilo que nós podemos constatar é que todos os Estados modernos e eficazes têm instâncias com diferente grau, com diferente natureza, todos eles têm instâncias intermédias da administração, excetuando esse grande modelo de desenvolvimento para o mundo que é a Grécia. Portanto, todos eles têm. A Dinamarca continua a discutir e discute permanentemente modelos de atribuição de funções, competências e recursos a escalas intermédias das suas regiões. E, portanto, nós continuamos a ter um Estado de herança medieval, que resulta ainda, portanto, do sucessivo esforço desde as inquirições do poder central, portanto, para controlar todo o território. Isso foi ótimo durante processos históricos que duraram, portanto, que fizeram com que Portugal conseguisse ter esta unidade, mas não é possível governar um país na era digital com uma grande cabeça centralizada em Lisboa que se arroga no direito e na pretensão de ser eficiente e de ser justo, de decidir se a estrada que vai passar, uma estrada que liga duas vilas no Trás-os-Montes mais profundo, se deve ir por aqui ou se deve ir por ali. Isto é ineficiente, é labiríntico, é suscetível, fomenta e instiga a corrupção, porque este tipo de processos, para haver uma cabeça tão grande a gerir tanto tipo de processo ao longo do território, só pode ser feito, portanto, por canais, por viés, por pontes, por enquartos que ninguém consegue sondar. E isso também, aliás, hoje vai ser apresentado um livro com a presença do Presidente da República, que diz, portanto, tem vários estudos e um deles conclui precisamente que um Estado excessivamente centralizado é um fator potencial de corrupção, como é evidente. Se nós olharmos para aquilo que foram todas as autocracias, não é? Desde a União Soviética, a começar pela União Soviética, nós vemos que aí, portanto, a corrupção quando nos Estados centralizados, é muito mais provável de acontecer do que num Estado descentralizado onde é possível, de alguma forma, escrutinar. Portanto, para além destas ineficiências todas, que de alguma forma explicam aquilo que foi algum insucesso na aplicação, nomeadamente dos fundos comunitários, a diferença, eu sou do Norte, eu sou de Porto, eu lembro-me do que era a Galiza antes dos fundos comunitários e lembro-me e sei o que é a Galiza hoje. Está claro que a dinâmica da Espanha é uma dinâmica completamente diferente. Agora, o aproveitamento, a discussão, a alocação de recursos dos sucessivos fundos comunitários feitos a partir de decisões debatidas, envolvendo as comunidades locais, os empresários locais e aplicadas através, portanto, de estratégias definidas ao nível da região, entre aquilo que foi a sua eficiência e aquilo que foi a eficiência, nomeadamente a aplicação nos fundos do Norte de Portugal, não há comparação possível. É por isso que, na altura, em 86, Portugal e a Galiza, portanto, o Norte e a Galiza tinham um PIB per capita mais ou menos equiparável e hoje é uma coisa completamente diferente. Evidentemente, isto é uma visão muito simplista da realidade, mas é apenas um indicador daquilo que eu acho que é importante nós refletirmos. Depois há uma outra questão que é fundamental, que tem a ver com democracia. Tem a ver com democracia. Há imensas decisões que, mesmo assim, são decididas ou são propostas nas escalas intermédias da Administração Central, que têm que ser validadas pelo Ministro das diferentes tutelas e, neste processo, não há qualquer tipo de intervenção por parte dos cidadãos. Uma pessoa ser capaz de acompanhar politicamente o processo de decisão,
ser capaz de premiar ou de penalizar os autores desse processo. É algo de que nos faz falta. Nós precisamos ter outras válvulas de respiração da democracia que não sejam apenas à escala municipal e que não sejam também apenas à escala central. É esse propósito, enfim, há uma tese que tem muito a ver, que diz, vejam o que é o pântano das nossas autarquias, da corrupção das autarquias. Sim, há corrupção nas autarquias, há imensos problemas nas autarquias, há falta de democracia local, imensa falta de democracia local, principalmente nas pequenas localidades onde não há escrutínio, onde não há imprensa. Isso é um problema muito grave, mas esse tipo de problemas de corrupção e de opacidade e de falta de transparência que tende ao favorecimento, com casos, inclusivamente, como aqueles que nós ouvimos aqui, isso acontece imenso também na administração central, com uma diferença. A eficiência, isto está provado, está estudado, a eficiência, a reprodutividade do investimento público nas autarquias locais é muito maior que a do Estado Central. A capacidade com que as autarquias se livraram da dívida na crise do euro, comparada com o Estado Central, não tem qualquer tipo de comparação possível. Está nos números, está, portanto, nos relatórios do Banco de Portugal, é fácil de constatar, por uma razão muito simples. E voltamos ao problema essencial, e com isto termino. É impossível governar um país na era digital com uma cabeça que se arroga no privilégio, no direito e na competência de ser capaz de decidir e determinar tudo aquilo que é decidido nas suas diferentes componentes. Enquanto nós não dermos este passo, enfim, não teremos uma sociedade mais aberta, mais plural, mais democrática, mais liberal e continuaremos a ter ainda mais as assimetrias que temos mais acentuadas. Muito obrigado, acho que me estendi um bocadinho. Bom dia a todos e a todas. Eu odeio o politicamente correto, portanto esqueci-me do a todas, mas isso é um problema meu. Queria fazer dois avisos em primeiro lugar, peço desculpa. O primeiro é que, por uma razão de saúde antiga, estou com um problema de dicção. O segundo é porque, por uma razão de saúde próxima, estou com um problema de visão. Portanto, falar mal e ver mal não me põe na melhor circunstância nesta conferência, na qual tenho imenso prazer em estar, e por isso estou aqui, mesmo com estes problemas de saúde. Mas vou tentar que me percebam e espero que me percebam. Quero começar por dizer que eu já adivinhava, antes de chegar aqui, que ia estar basicamente de acordo com aquilo que os meus amigos e que o meu querido diretor disseram antes de mim. Eu era a última. Eu subscrevo quase na íntegra, não na íntegra, mas quase na íntegra, a intervenção do Henrique e subscrevo a intervenção do Manuel Carvalho, muito embora eu seja de Lisboa e ele do Porto, o que nos coloca de alguma maneira em contradição sobre a visão centralizadora do país, embora eu subscreva aquilo que ele disse, sendo eu, por profissão relativa, conhecedora do que se passa na Europa. Não deve haver um país tão centralizado como o nosso, o que é certamente um grave problema. Mas como eu sabia que ia estar de acordo, resolvi enveredar por um caminho um pouco diferente. Queria começar por lembrar, e já lá vou ao IEP, queria começar por lembrar uma história do famoso escritor espanhol Unamuno, que conta que uma vez, indo por um caminho, encontrou um português sentado numa pedra a chorar.
Ele dirigiu-se ao português e perguntou-lhe: meu amigo, por que choras? E o português respondeu-lhe: não sei bem, choro porque deve haver certamente alguma razão para chorar. Isto acho que é um bocado um retrato razoável do nosso país. Nós temos sempre uma razão para chorar, o que depois nos rouba espaço e tempo para pensar, decidir, realizar. É um problema geral, mas eu não ia por aí. Eu ia, quero só acrescentar que aconteceu-me o mesmo que ao meu amigo Henrique Monteiro. Pensei que chegava aqui, e como sou muito amiga e conheço há muitos anos e admiro imenso o diretor do IEP, o Dr. Carlos Espada, João Carlos Espada, pensei que tinha de falar em inglês, naturalmente. Portanto, preparei a minha intervenção em inglês, tal como o Henrique, para não me enganar em nenhuma palavra que me falsasse, e agora vou, como ele, tentar traduzi-la para português, tendo mais facilidade em exprimir-me naturalmente na minha língua primeira. Dito isto, eu não me ia focar nos desafios que temos pela frente. Acho que o Henrique e o Manel já tiveram esse papel e esclareceram bem quem nos está a ouvir, e a falar, sobretudo, um bocadinho, e na minha qualidade de jornalista, que não é académica, sobre o caminho que nos trouxe até aqui, justamente para evitar cair na história do Unamuno com que comecei esta intervenção. Hoje em dia, o Henrique Monteiro fez isso. O nosso desporto preferido em Portugal é comparar-nos com os países da Europa de Leste e Central que entraram na União Europeia em 2004 e dizermos: até por esses países estamos a ser ultrapassados. Todos os dias, se estiverem atentos à televisão ou aos jornais, há alguém que refere esta nossa desdita histórica. Eu queria acrescentar só um ponto a esta desdita, que talvez a torne mais compreensível e nos dê mais ânimo para fazermos o que vai ter de ser feito e vai tendo de ser feito no quadro da Europa e no quadro da relação transatlântica. Esta comparação é injusta. E é injusta porquê? Dou apenas um exemplo. Antes da Segunda Guerra Mundial, a República Checa, a Checoslováquia na altura, era um país tão rico como a França e com uma atividade cultural e económica verdadeiramente impressionantes para a época. Teve depois mais de 40 anos de um regime totalitário que, evidentemente, obrigou ao retrocesso em muitos destes valores acumulados até à Segunda Guerra Mundial e à ocupação soviética, mas houve um capítulo em que, de alguma maneira, continuou a manter, em relação, por exemplo, aos países do sul da Europa, alguma vantagem, e esse capítulo foi, naturalmente, a educação para toda a gente e com níveis de qualidade, se afastarmos o lado ideológico da coisa, bastante razoáveis. Na passagem do século XIX para o século XX, toda a população da Suécia, um país que nós admiramos, eu admiro bastante, nem toda a gente, era alfabetizada, ou seja, sabia ler e escrever o necessário para se considerar alfabetizada. Um mês, mais ou menos, um pouco mais tarde, na Inglaterra, por exemplo.
quando foi o 25 de Abril, em 1974, 36% dos adultos em Portugal eram analfabetos. Nós também gostamos muito de dizer em Portugal, além de nos compararmos com os países do leste, também gostamos muito de dizer já não nos podemos desculpar com o fascismo de 50 anos, porque já temos quase 40 de democracia. Está bem, é uma ideia aceitável, já tivemos tempo a fazermos muita coisa e fizemos imensa coisa. Vocês são novos, muitos de vocês não se lembram do que era este país antes do 25 de Abril, mas eu lembro-me que sou velha e, portanto, digo-vos que este país, comparado com aquele, está absolutamente irreconhecível. Avançámos imenso em todas as áreas possíveis e imaginárias, mas numa matéria como a educação, por exemplo, esse acumular de décadas e décadas e décadas de ditadura em que a educação não era uma prioridade, era pior que isso. O povo não precisava de ser educado para ser manso, obedecer e trabalhar, que era o lema do ditador que nos governou durante mais de 50 anos, e, portanto, apesar de ter sido feito um esforço enormíssimo, é uma das nossas maiores realizações na democracia. Em termos de educação, as universidades portuguesas, como a Católica, por exemplo, e não só, já figuram no rankings das melhores universidades do mundo. Isto é notável. Hoje, grande parte da população mais jovem já consegue, não toda, terminar o 12º ano, mas a verdade é que, em relação à média dos países europeus mais desenvolvidos que nós, temos ainda um déficit assinalável que também ajuda a explicar muita coisa. A segunda razão para as nossas dificuldades nos últimos 20 anos e para a relativa estagnação da nossa economia tem um nome. Eu vou pronunciar esse nome esperando que não me interpretem mal. Esse nome é euro, naturalmente. Eu fui uma defensora, sem qualquer hesitação, da nossa adesão à moeda única em 1999, por razões de natureza económica, mas sobretudo por razões de natureza política. Portugal, desde o 25 de Abril, teve uma preocupação fundamental: combater a sua marginalidade geográfica, colocando-se no centro da construção política europeia, e seria absolutamente impensável, do ponto de vista estratégico, que a Espanha entrasse na zona euro e Portugal ficasse de fora. Seria a nossa condenação. Mas o facto é que o euro, tal como funciona até agora, espero que isso um dia mais tarde venha a mudar, pode ser que mude agora depois da pandemia, mas o euro é uma moeda feita para os países ricos da União Europeia, sobretudo para aquele que mais beneficia dele, que é a Alemanha, e também a Holanda e os países centrais, e é uma moeda que é muito forte, era muito forte para a nossa economia. Dizem-me os reformistas portugueses: se tivéssemos feito reformas. Não é assim, as reformas não se fazem porque se estala o dedo e ficamos todos igual à Alemanha. Isso não é assim, há um lastro, há condições de partida, e o euro, sendo eu defensora dele e da sua manutenção, embora reformado em muitos dos aspectos do seu funcionamento, contribuiu também, é bom dizer a verdade, para a nossa estagnação. Temos outros problemas. O Manel e o Henrique falaram muito da centralização.
É terrível esse problema. O peso do Estado é terrível, mas devemos pensar no peso do Estado numa dupla perspectiva. O peso do Estado também resulta, além da nossa tradição centralizadora, dos erros que foram cometidos pelos principais partidos portugueses em relação à máquina do Estado e ao seu funcionamento. Atenção, que nós temos um Estado muito pesado, porque chegámos ao 25 de abril de 74 sem Estado Social, ao contrário dos outros países da União Europeia. Tivemos de o construir, tivemos de criar uma safety net, como é que se diz em português, uma rede de salvaguarda para toda a população que não existia, dando uma base de equidade à partida que era fundamental e que é fundamental para qualquer democracia, o que nos obrigou a uma escola pública, ao Serviço Nacional de Saúde, à Segurança Social, e foi também esse esforço que vem com a democracia, que criou o peso do Estado, mesmo que seja preciso reformá-lo. Portanto, não foram só uns malucos que valorizaram o Estado, vou concluir, é também o resultado da nossa vida normal no século XX e daquilo que tivemos de ultrapassar e compensar. Terminaria porque o professor Marçal Grelo, que eu respeito muitíssimo desde os meus 16 anos, 15 anos, ainda sou a mais antiga que vocês, me está a mandar calar. Eu só queria dizer que também temos algumas coisas boas que podemos explorar no futuro, que é o outro lado. A nossa geografia é uma condenação, porque estamos muito longe dos mercados ricos centrais da União Europeia, mas é uma bênção se olharmos para ela com a devida atenção. Somos um país virado para o Atlântico, temos um papel que podemos desempenhar de contrariar a excessiva continentalização da União Europeia por causa da saída do Reino Unido. Só nos sentimos bem numa Europa que seja fortemente assente numa relação transatlântica. Temos o mar, como sempre tivemos, para sustentar estes objetivos e, portanto, também temos a nossa perspectiva, a nossa história, o nosso futuro, que podem ser um contributo fundamental para a Europa do futuro e, sendo um contributo fundamental para a Europa do futuro, melhorarão certamente a nossa própria posição europeia e internacional. Muito obrigada. Muito obrigado. Nós temos algum tempo ainda para algumas questões. Façam um favor. Eu penso que há um microfone. Está ali à direita. Onde é que está o microfone? Está lá ao fundo. Aqui à direita, faz favor, atrás do professor Espada. Já está. Bom dia. Primeiro, obrigada a todo o painel. O meu nome é Madalena, sou estudante do segundo ano do IAP e queria fazer uma pergunta num aspecto que me toca um bocadinho e que foi um bocadinho abordado pelo Diogo Agostinho e que me parece um dos principais desafios de Portugal nos próximos tempos. Toda a Europa está a atravessar por um inverno demográfico. Os censos de 2021 revelam uma das maiores perdas de natalidade desde mais ou menos há 30 anos. O índice sintético de fecundidade está no 1.4, quando a taxa de renovações de geração deve ser 2.1 e, portanto, estamos muito abaixo e parece-me que isso coloca bastantes problemas nesta questão da produtividade a longo prazo no sistema de pensões e é algo que, apesar de muitos países da Europa estarem a tentar combater através das políticas de migração, que acaba por ser muito mais complexo que isso.
E isto, dando um bocadinho a minha experiência pessoal, eu sou a mais velha de 10 irmãos, o que é bastante raro os dias de hoje, e por isso vivo na pele esta questão da falta de apoios que o Estado dá às famílias numerosas. E por isso queria perguntar até que ponto, e a todo o painel, em especial a quem já tinha abordado este assunto, até que ponto é que esta política, não vou dizer natalidade porque não existe, a inexistência de uma política de natalidade influencia esta cultura de adiamento da sociedade e o que é que podemos fazer, de certa forma, para a mudar. Muito obrigado. Esquerdo, se faz favor. Aqui, faz favor. Bom dia, o meu nome é Christian, sou estudante do primeiro ano no Instituto de Estudos Políticos e a minha questão é para o Sr. Henrique Monteiro, que mencionou a Roménia há bocado, e eu, na qualidade de romeno, que estou aqui há 11 anos, é de facto estupefaciente para mim ver a Roménia a passar Portugal em vários parâmetros, lembrando que Portugal saiu da ditadura em 74, nós saímos em 89, Portugal aderiu à CE em 86, nós em 2007, e portanto a minha questão é: o que é que eu estou aqui a fazer e o que é que Portugal deveria fazer para me incentivar a cá ficar? Porque... Obrigado. Porque, de facto, e sem querer louvar muito, se eu e muitos outros milhares de jovens sairmos daqui, Portugal fica a perder imenso. Obrigado. Bom dia. Primeiramente, obrigada a todo o painel. Meu nome é Clara, sou aluna do segundo ano do IAP. E a minha pergunta se dirige ao Diogo Agostinho e no ponto que toca ao sacrilégio de um jornal de direita. E a minha pergunta é no ponto em relação também às vantagens que podem vir para Portugal. Quais seriam as vantagens de um jornal que se posiciona dessa forma? E no que isso poderia ajudar a imprensa portuguesa, principalmente no que toca também à rigorosidade da notícia e da verdade, né? Então, essa é a minha pergunta, e se poderia falar um bocado sobre isso. Obrigada. Muito obrigado. Eu peço muita desculpa, não temos mais tempo para mais perguntas, eu vou passar aqui ao painel. O Diogo quer dizer alguma coisa, faz favor? Obrigado. Madalena, é um caso único. 10, são 10. Uma coisa fantástica. Como referiu, de facto, não há políticas de natalidade no nosso país. Nós ouvimos muitos políticos dizer o elevador social, a educação. A natalidade é sempre aquele subsídiozinho no final, aquele escalão vai subindo, neste ano vai descendo. Devia haver, porque nós somos poucos, nós produzimos menos, portanto o nosso mercado, de facto, 10 milhões de pessoas com 2 milhões de pobres, e eu reforço isso, 2 milhões de pobres, essas empresas não conseguem vencer cá, não têm escala. Se a natalidade devia ser uma prioridade, devia, obviamente devia. Ora, juntar a natalidade, há pouco falou-se aqui também de escola, de educação, do tal elevador social. Eu começo a fazer contas, portanto, 10 filhos em colégios é impossível, digo eu. Portanto, a escola pública tem que funcionar. E depois eu ouço o Ministro da Educação, nós temos aqui um Ministro da Educação, foi Ministro da Educação na nossa mesa, o atual Ministro da Educação diz que cada aluno custa 6.000 euros ano ao Estado. E um pai faz contas e pensa, mas há colégios privados que custam menos que isso. Portanto, há todo um panorama para mudar. O cheque ensino é um sacrilégio, mais um sacrilégio neste país de se falar. Porque é que um pai com 10 filhos, por exemplo, que eu acho que é o que pesa mais num pai, que é a educação dos seus filhos depois, a alimentação e a educação, porque é que um pai
não há de ter a liberdade de escolher as melhores escolas, mesmo públicas, mesmo privadas, quando o custo são 6.000 euros. Terminando muito rápido e juntando aí à Clara, obrigado pela questão. O que nós queremos é equilibrar o país. Porque o país está desequilibrado. O país é desequilibrado sociologicamente, politicamente. Nós não queremos substituir-nos a partidos, nem longe disso. Queremos a ideologia, com rigor, com ética, com a obrigação. Porque o afirmarmos jornal de direita obriga-nos ainda mais a ser rigorosos, porque vão estar mais de olho em si. Lá estão eles a favorecer. Cuidado que a verdade ou não conta. Portanto, é esse o caminho que nós queremos fazer. Já me estão a calar, portanto, obrigado. É pela ordem. Bom, então, rapidamente. Inverno demográfico. Como é que se combate? Eu não acho que as pessoas não têm 3 filhos. Eu tenho 3 filhas, mas não acho que as pessoas já não têm 3 filhos e 2 e 5 e muito menos 10 por causa de condições. Nem aqui, nem no Reino Unido, nem na França, nem na Alemanha. Não é uma questão de condições. É uma questão, agora vou parecer um padre, é uma questão de hedonismo, de egoísmo, de vontade de pôr o trabalho e o dinheiro à frente da família, e esse é o problema cultural, quer dizer, que a gente está em decadência. Portanto, não me chamem padre, porque eu nem católico sou, quanto mais padre. Agora, a questão para mim é esta, e todo o combate pela natalidade é bem-vindo, mas atenção, que o combate da natalidade é um combate perdido. Porque, quer dizer, não há políticas de natalidade. Quer dizer, pode haver um bocadinho, mas são marginais. Mesmo a China, que fez um combate ao contrário, que era a política do filho único, teve que abandonar essa política. Porque, quer dizer, há coisas que felizmente o Estado ainda não se consegue meter, que é quantos filhos é que eu hei de ter com a minha mulher. Caramba, deixem-me ter os que me apetece. Quer dizer, portanto, isso é a primeira coisa. Como é que isto se combate? Imigração. E eu acho que imigração com I, não é? Imigração, e eu penso que a imigração deve ser sujeita, claro que isto é uma grande discussão, deve ser aberta e sujeita apenas a 2 ou 3 questões. A primeira é que quem chega tem que se integrar no nosso modo de vida e nas nossas leis e no nosso modo de fazer. Ninguém vai a casa do outro, por muito amigo que seja, e põe os pés em cima da mesa da sala, embora o possa fazer em sua casa. Portanto, as regras da casa do outro são as regras da casa do outro. Essa é uma questão fundamental. De resto, imigrantes, bem-vindos. E passo já aqui para o nosso amigo romeno, que me perguntou o que é que faz aqui, se a Roménia está a ultrapassar Portugal. Eu vou dizer uma coisa que é, bem, temos sol, que é uma coisa que a Roménia também tem. Eu sei que tem, mas tem lá umas praias, mas aquilo lá ao pé das nossas não vale nada, por isso é que ele pode confirmar que eu já lá estive também. Bom, de resto é muito bem-vindo, e acho que pessoas como ele, com capacidades e skills, como é que se diz? Sim, capacidades técnicas, intelectuais, são extraordinariamente bem-vindos a Portugal. Agora, a Roménia está-nos a ultrapassar, o que é que Portugal devia fazer para não ser ultrapassado? Não era para não ser ultrapassado pela Roménia, porque os romenos também têm direito à vida, mas era para não ficar tão para trás. E eu isso não concordo com a Teresa de Sousa. A República Checa não era por ter uma grande educação ou por os hospitais na Polónia serem muito bons, que aquilo era uma grande porcaria, uma grande aldrabice. É da tua lavra. É da minha lavra. É totalmente aldrabice. Eu lembro-me da Cândida Ventura contarem a mim, e por acaso ao João Carlos Espada, estava no mesmo almoço que eu, que quando caiu um dia em Varsóvia, foi posta num hospital, numa cama onde já estavam 2 pessoas, que é uma coisa que se acontecesse cá no Serviço Nacional de Saúde, não se demitiam 52 médicos em Setúbal, deviam-se demitir os médicos todos do país. E, portanto, não é bem essa a questão. O que a República Checa tem, desde logo, é que está ali muito ao lado da Alemanha e, portanto, tornou-se uma sucursal industrial da Alemanha. A Alemanha, para não pagar taxas de carbono, foi pôr o carbono todo da República Checa. E a República Checa não se importou e começou a crescer. Os outros países fizeram coisas semelhantes, mas há uma coisa que não fizeram. Não cometeram os erros de pensar que estavam sempre em crescimento, e, portanto, fazer sistemas sociais que hoje se revelam insustentáveis. Isso é que é para todos.
Sobre uma coisa só sobre jornais de direita. Eu não acho que não haja jornais de direita ou que as pessoas tenham medo de se dizer de direita. Isso também é uma coisa muito... Aqui em Portugal se tornou moda dizer ninguém se assume como de direita. Agora, não se pode confundir falar de questões sociais e defender apoios sociais com o não ser de direita. Porque isso é deixar toda a questão social à esquerda, que é o que a nossa direita anda a fazer. E mal. Pronto. Posso só dizer uma coisa, ninguém me perguntou nada, mas o Henrique Monteiro adulterou as minhas palavras. Isso é a especialidade de jornalistas. Exatamente, eu sei. E por isso só quero dizer que eu não falei da saúde, que por acaso visitei a RDA e andei por lá a passear, o país mais desenvolvido da Europa do Oeste, e andei lá a passear por imensos sítios logo a seguir à queda do muro, e que o que vi em termos sociais era um verdadeiro horror que tornava a vida nesses países como um verdadeiro pesadelo. Exatamente. Fomos os dois a Rostov e a outros sítios horríveis, e não estou aqui a defender que eles tivessem alguma coisa boa, estou a dizer só, e insisto, que a República Checa tinha a riqueza da França em 1938, antes de ser anexada a Boémia pelo Hitler, e que o sistema de educação na República Checa não produzia 36% da população analfabeta. Insisto, é isto que eu estou a dizer, não é... É exato, foi há 47 anos e, portanto... Tivemos a riqueza da Suécia no princípio do século XX. Era só para esclarecer, ele fica com as suas ideias, eu fico com as minhas, somos os dois liberais, mas ele é conservador e eu sou social-democrata. É essa a diferença. É assim mesmo. Bom, tudo bem, estou com a Teresa, não fizeram nenhuma pergunta, mas esta conversa é tão interessante que eu não abdico de dar também aqui a minha alfinetada. Ou seja, na questão que foi aqui colocada sobre nesta comparação. É evidente que um país que chega a 1990 ou 1974 ou 1970 com 100% da sua população completamente escolarizada tem uma vantagem competitiva enorme quando comparado com um país como Portugal. É evidente que no caso concreto da República Checa ou da Checoslováquia, a tradição industrial dos anos 30 na República Checa era o 7º ou 8º país mais industrializado no mundo. Era sede de colossos como a Skoda, tinha uma das maiores indústrias bélicas da altura. Enfim, não dava para comparar de todo. Manel, e a Letónia? Desculpa lá, e a Mas Letónia e a já lá Eslovénia? vou, já lá vou, homem, espera, já lá vou. Já lá vou. É que a questão, só para dizer que a comparação com a República Checa não faz muito sentido. Mas, meu caro Henrique, faz sentido comparar, sim, com a Estónia, com a Letónia, com a Lituânia, com a Bulgária, com a Roménia. No caso concreto de países como esses países, primeiro, que nunca foram grandes potências industriais. Segundo, a indústria que tinham era a indústria pesada que teve que ser completamente destruída e reconstruída. Ou seja, o esforço de reconstrução que aqueles países tiveram que fazer foi enorme. O custo social e político que eles tiveram que enfrentar foi brutal. Mas o que é facto é que eles adaptaram-se, perceberam quais eram as linhas de fundo daquilo que era o mercado único europeu, especializaram-se, investiram, deixaram de discutir apenas aquilo que é a redistribuição e pensaram focadamente naquilo que é a criação de riqueza, e isso explica muito aquilo que é o sucesso, nomeadamente dos Bálticos, e explica também, de alguma forma, aquilo que é o nosso sucesso relativo. Eu acho que nós continuarmos a ancorarmos numa certa visão. Teresa, eu também eu não sou conservador como o Henrique, ok? Depois de dizer esta minha intervenção, não me coloques nesse plano. Aquilo que eu acho que nós temos que responder é somos conformistas ou somos inconformistas?
Acreditamos ou não acreditamos? É possível fazer melhor ou não é possível fazer melhor? Com a qualidade das nossas universidades, dos nossos jovens, de muitas das nossas empresas, com todos os ventos favoráveis que nos chegam da Europa, é possível fazer melhor ou não é possível fazer melhor? Eu acho que essa resposta é essa que nós temos que dar e, muito sinceramente, eu acredito que nós somos capazes de fazer melhor. Muito obrigado. Bom, Manel, ficaste um liberal centrista. chegamos ao fim. Posso, um segundo, posso? É um segundo mesmo, Teresa. Nós temos uma incapacidade, somos como dizia o Imam, temos uma incapacidade terrível de decidir, e eu, para não estar aqui no papel da otimista, que acha que tudo está a correr bem, queria dar um exemplo. O meu pai, que já morreu há mais de 20 anos, fez parte, antes do 25 de Abril, da primeira comissão para estudar o novo aeroporto de Lisboa. Eu lembro-me, era pequena, mas lembro-me. Eu acho que isto diz muito sobre alguns dos nossos problemas. Continuamos sem saber Muito bem. onde é que é o novo Obrigadíssimo. aeroporto de Lisboa. Vamos ter que terminar, mas deixem-me só dizer duas coisas. Duas coisinhas, muito rápidas. A primeira é que eu com a idade tenho cada vez mais dúvidas. E faz-me sempre muita impressão as pessoas têm muitas certezas. As certezas, eu desconfio sempre das pessoas que têm muitas certezas, é porque pensaram pouco. Ou porque estão muito direcionados num determinado objetivo. O segundo é muito difícil coordenar um debate destes entre jornalistas, porque eles, cada um tem a sua ideia, e bem, e as conclusões tirem-nas vocês. Cada um tirará as suas conclusões. Não há conclusões a tirar daqui. Agora, há duas que me parecem essenciais. É que o mais importante é cumprir os valores. É o sentido ético. É a solidariedade. É o respeito pelos outros. É a verdade. É a honestidade. E isto falta tanto, tanto e tantas vezes. O segundo é que há muito a fazer. Há muito a fazer. Temos que ser exigentes com os outros e temos que ser exigentes com nós próprios. Podemos sempre fazer melhor. E vocês, que são novos, podiam ser todos meus netos, seria um número um bocadinho excessivo, mas enfim. Eu incentivo-vos a isto. Tenham sempre dúvidas. Interroguem-se sempre. Tenham um espírito científico, que é o que falta neste país. Não tenham certezas. Quando tiverem certezas, mantenham a dúvida no dia seguinte. Os cientistas, quando chegam a uma conclusão, no dia seguinte interrogam-se sobre se essa conclusão está verdadeira. Ou seja, sejam cientistas. Tenham uma cultura científica. É absolutamente essencial para progredir. Muito obrigada.